que mudou é que nós estamos agora no meio de uma das crises, né, do capitalismo. E, enfim, a Constituição, ela é uma Constituição que muitos vão dizer que ela é tardia, né, no sentido de que ela tenta implantar as bases de um Estado democrático, de direito, um Estado que, portanto, ele pensa de alguma maneira na igualdade substancial, na diminuição das desigualdades, né? Enfim, mas no momento em que você vive toda uma vaga neoliberal, né? Então, se a gente for pensar, os governos pós-Constituição, eu diria que todos os governos, uns mais, outros menos, eles tiveram como tarefa, e por isso foram eleitos, desmontar a Constituição, né? Então a Constituição ela vem sendo desmontada desde os seus primórdios, né? Para fazer com que ela possa caber dentro de um figurino neoliberal. Então, a gente tem que entender que o que nós estamos vivendo hoje, como eu falei, para além de... A gente não pode ver como uma crise ética, um problema de que as pessoas perderam a consciência do justo. É um problema que está diretamente relacionado ao fato de que há um desacoplamento entre as exigências da reprodução do capital em termos mundiais e o modo com que boa parte do mundo, e o Brasil em específico, estamos falando do Brasil, estabeleceu todo o seu tecido regulatório, né, que tem como base, regulatório no campo do direito, como base a Constituição. Então nós estamos sofrendo demais, né, em relação a isso. E veja, o direito do trabalho, acho que as reformas que estão sendo levadas adiante, que estão sendo propostas, elas têm esse sentido, né? Ou seja, fazer com que o Brasil ele não tenha mais a possibilidade de ser um Estado de bem-estar social, se é que isso seria possível em algum momento, né? Porque a gente tem que pensar também que o Estado de bem-estar social é um fenômeno dos anos 60, 50, 60, e que talvez não possa ser reproduzido. Mas a grande questão o Brasil ele não terá sequer mais a base jurídica, continuando do jeito que está, para promover algumas mudanças, como a gente falava do judiciário, ainda que pontuais e que tivessem como lastro a legalidade. Então nós estamos num processo contínuo. Então eu acho que os acontecimentos dos últimos anos, eles que culminaram no impeachment, enfim, eles fundamentalmente se referem à maneira com que a crise se radicalizou, como não havia mais possibilidade de um consenso. E me preocupa muito o que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, me preocupa muito o que está acontecendo em outros lugares do país, porque vejo, olhando agora para as pontas, né, quando a crise ela se exacerbou, a gente começou a ver toda uma violência, né, que aumentou muito na ponta, né, onde está a ponta? No sistema carcerário. Então, eu acho que o que acontece no sistema carcerário e também no submundo, né, revela um pouco da impossibilidade do Brasil e do Estado brasileiro lidar com os conflitos. Então, a discussão hoje ela vira uma discussão de segurança pública exatamente por isso, porque há nitidamente uma perda do controle. Por exemplo, o crime organizado, enfim. O Brasil ele tá saindo de um estado pré-máfia para um estado de máfia. Cada vez mais isso está acontecendo, porque praticamente o Brasil ele abriu mão de ser um Estado, né? Ser um Estado no sentido de que ele mantenha o controle sobre aspectos fundamentais da reprodução da vida social e política no Brasil. Então estou muito preocupado. O Estado ele se forma a partir tanto da possibilidade do uso da força, legitimada pelo direito, pelo judiciário, mas se forma também pela possibilidade de produzir certos consensos. A crise que nós estamos vivendo hoje, ela está esfarelando a possibilidade de formação de certos consensos. Nós nos tornamos incapazes de dialogar dentro do espaço democrático. A tendência é que os conflitos raciais, os conflitos de classe, eles cresçam
né, nos próximos anos, né, se nada, enfim, acontecer diferente para modificar isso. Agora, eu acho, e aí sim, uma análise que faço, é que a gente está apostando demais na forma jurídica e falo especificamente do processo eleitoral. Apostando demais no processo eleitoral, achando que as eleições elas vão expurgar, né, todo tipo de mal, enfim, vão ser o bálsamo que vão salvar, que vão nos liberar de tudo que está acontecendo agora. Eu não acho que isso aconteça. Eu acho que a eleição ela pode ter até como eu falei, se a gente não ficar atento, ela pode ter um aspecto de legitimação já de uma violência que ela vem cada vez mais ganhando força, inclusive nos setores populares. Então, eu não vejo outra saída a não ser fazer política, né? A gente retomar a noção de política na sua mais alta intensidade. Senão, nós vamos viver momentos muito difíceis, como já estamos vivendo. É aquilo que eu disse, né? Ou seja, é um governo sem força, um governo que não tem legitimidade, né, do ponto de vista político. É um governo acuado, né, onde os seus principais próceres estão com sérios problemas, inclusive de ordem penal, e que precisam negociar, mostrar força para estabelecer algum tipo de negociação posterior com o governo que virá. Ou seja, tem uma grande preocupação de não irem para a cadeia, até diante de uma certa volatilidade do Poder Judiciário. Enfim, e a intervenção militar foi uma forma também, essa é a leitura que muitas pessoas estão fazendo, de demonstrar força, de dialogar com uma população que tem medo, que tem muito medo, ocupar um vazio de uma discussão mais qualificada que as esquerdas não fazem, né, que é sobre segurança pública. E lembrando que segurança pública também tem que ser uma coisa discutida do ponto de vista teórico, filosófico, para a gente poder se orientar. A segurança pública nada mais é do que, primeiro, ter uma forma ideológica ao mesmo tempo, porque procura trabalhar com os medos que as pessoas têm, ou seja, a segurança pública é uma sensação, é um sentimento, que se materializa em instituições que protegem certos aspectos da sociedade. E quais são esses aspectos, né? Basicamente, a propriedade privada, não é? Porque mesmo a vida, né, ela, embora tenha um aspecto importante, ela é algo lateral se a gente olhar as políticas de segurança pública, né? Então, veja, segurança pública é um sentimento e que, portanto, precisa criar certos mecanismos, como, por exemplo, a guerra às drogas, que vai potencializando o medo da população, né? Então, você precisa criar o problema para vender a solução. Eu acho que isso é uma base de sustentação de legitimidade dos governos. Então, esse governo de plantão, ele percebeu que era isso que faltava, né? Então, criou-se essa dinâmica, inclusive com os militares, né? O que é muito perigoso, né? Isso já foi dito, né, pelos próprios interventores, que o Rio de Janeiro é um laboratório para o que pode acontecer em outros lugares do Brasil. E vejam que coisa, como eu falei, quero ressaltar a questão ideológica. Assim como as pessoas no Rio de Janeiro estão acostumando com soldados e tanques na sua paisagem, o grande problema dessa intervenção é que as pessoas no Brasil inteiro se acostumem com a presença de tanques e de pessoas fardadas no seu cotidiano. Enfim, então, para além das questões pontuais do governo que quer se salvar, né, que quer demonstrar força, que quer disfarçar a sua tibieza, a sua debilidade, a sua falta de projeto, nós temos também uma espécie de negociação com as trevas, né? Porque, como eu disse,
o perigoso é que as pessoas normalizem o absurdo. E elas normalizam.